O filme começa em 1988, em Indiana, onde vemos três melhores amigas, Alexis, Val e Beverly, em uma viagem de carro. As garotas estão indo para o show de sua banda de metal favorita e parecem muito animadas. Depois de dirigir por um tempo, elas param em um posto de gasolina onde um velho atendente está assistindo TV. Na reportagem do noticiário, um pastor chamado John Henry Butler culpa a música heavy metal por transformar os jovens em pessoas más. Enquanto isso, Beverly pega um jornal e lê sobre como adolescentes foram assassinados em recentes mortes satânicas. Isso a assusta, mas Alexis ri e diz que a intenção é assustar outras pessoas, não elas. No balcão, o velho atendente aconselha as garotas a terem cuidado, dizendo que há muita maldade por aí. Mas Alexis simplesmente diz que elas são capazes de se proteger. Depois de abastecerem, as garotas voltam para o carro e retomam a viagem. Elas ligam o rádio apenas para ouvir sobre 3 pessoas que foram esfaqueadas até a morte na noite anterior, com símbolos satânicos encontrados na cena. Momentos depois, uma van azul passa de repente e joga um milkshake no para-brisa delas. As garotas rapidamente encostam o carro no acostamento e começam a xingar a van, mas ela já foi embora. Depois de um tempo, elas chegam ao destino e começam a beber para se preparar para o show. Ao entrarem, a atenção delas é atraída pela van azul de antes. Elas percebem que os culpados devem estar lá dentro e decidem dar uma lição neles. Val então acende um rojão e o joga dentro da van. Isso causa uma pequena explosão, e um trio de caras chamados Mark, Ivan e Kovacs aparece. Alexis acusa eles de terem jogado o milkshake no carro delas, então os caras pedem desculpas e se oferecem para compensar dando algumas cervejas para elas. As garotas conversam sobre o amor mútuo por música metal, e então Beverly percebe um livro satânico na van dos garotos, o que a deixa assustada. Logo depois, o show começa, e os 6 se divertem muito bebendo e dançando. Após o fim do show, Ivan diz que a noite ainda é jovem e convida as garotas para um bar, mas Alexis aponta que não há bares nessa área rural. Ela menciona que seu pai está fora da cidade e os convida para a casa dele, que fica perto dali. Os garotos ficam empolgados com a ideia e aceitam o convite. Logo depois, o grupo chega ao destino, e os garotos ficam impressionados com o luxo da casa. Alexis faz um tour pelo local com eles, e os garotos ficam curiosos sobre o que o pai dela faz para viver. O grupo então vai para o quintal, onde monta uma lareira e se senta ao redor enquanto bebem. No entanto, durante toda a noite, Beverly parece muito tensa e preocupada por algum motivo. Em determinado momento, ela entra na casa para se acalmar e diz a Alexis que nunca fez nada parecido antes. Alexis a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem, desde que ela siga sua liderança. Acontece que Beverly é nova no grupo, e Alexis diz que esta noite é um grande passo para ela. Depois disso, Beverly decide sair novamente, justamente quando esbarra em Mark e acidentalmente derrama uma bebida em sua roupa. Mark imediatamente pede desculpas a ela e oferece seu casaco. Quando ela veste o casaco, fica chocada ao descobrir um canivete dentro, mas Mark rapidamente explica que pertence ao irmão dele. Isso aumenta o estresse de Beverly, e ela informa Alexis discretamente sobre o canivete, mas Alexis aconselha que ela se acalme, garantindo que Mark não vai matá-las. Em seguida, os 6 se reúnem em volta da fogueira e fazem um brinde a uma noite memorável. Alexis inicia uma rodada do jogo de bebida, Eu Nunca, e todos compartilham histórias sobre experiências interessantes que já tiveram. Mas durante o jogo, Mark de repente fica tonto e se deita em um pedaço de grama ali perto. Alexis continua o jogo, e de repente declara que nunca drogou a bebida de ninguém. Os garotos afirmam que nunca fizeram isso, mas, para surpresa deles, as garotas começam a beber de seus copos, o que significa que já fizeram isso. Ao ouvir isso, Ivan e Kovacs riem, perguntando a quem elas já drogaram, e Alexis, chocantemente aponta para eles. Os rapazes não acreditam, mas certamente ficam desconcertados com a situação. Eles tentam ir embora, mas acabam sendo nocauteados também. Ah, seu pobre coitado. Em seguida, as garotas os arrastam para dentro e os amarram seminus a cadeiras em um cômodo. Depois, elas jogam água neles para acordá-los. Os garotos ficam apavorados e, ao olharem ao redor, percebem inúmeras velas e símbolos satânicos no quarto. Eles imploram para que as garotas os soltem, mas Alexis e Val começam a rir de forma maníaca enquanto Beverly permanece nervosa ao fundo. Em seguida, Alexis revela que elas não são satanistas e não têm interesse em música metal.
Na verdade, elas são membros das Filhas da Aurora, uma congregação cristã que comete assassinatos e incrimina cultos satanistas de verdade. Ivan pergunta se elas são responsáveis pelos assassinatos recentes, mas Alexis esclarece que aqueles foram cometidos por outros membros da igreja delas, e que, naquela noite, é a vez delas. Ela ainda revela que elas organizam esses assassinatos para parecerem obra de cultos, assim as pessoas ficam assustadas e se convertem ao cristianismo em busca de redenção. Ao ouvir isso, Ivan, furioso, chama-as de hipócritas por espalharem a palavra de Cristo enquanto perseguem pessoas. Alexis manda ele calar a boca, mas Ivan continua dizendo que elas obedecem cegamente a ordem sem entender nada. Isso enfurece Alexis, que o esfaqueia brutalmente no pescoço, fazendo com que ele sangre até a morte. Em seguida, ela se volta para Mark e o obriga a implorar pelo perdão de Cristo. No entanto, quando ela está prestes a matá-lo, Beverly a impede, dizendo que precisa discutir algo importante primeiro. Val e Alexis ficam irritadas com a interrupção, mas, a contragosto, seguem Beverly para fora do quarto. Depois que elas saem, Mark acalma Kovacs e diz para ele alcançar o cinto que está por perto, para que possam cortar as amarras com os espinhos. Enquanto isso no banheiro, Beverly informa as duas garotas que ela é quem deve matar os dois garotos. Ela explica que percebeu a verdade no que as garotas lhe ensinaram e deseja completar a tarefa. Mas então, elas percebem que os garotos conseguiram se soltar e estão fugindo. Elas imediatamente correm para detê-los, e Alexis chega a cortar o braço de Kovacs com uma faca. Os garotos se trancam dentro de uma despensa enquanto Val e Alexis começam a bater freneticamente na porta. Alexis diz que eles vão morrer de qualquer jeito e pede para que facilitem as coisas para todos. Enquanto isso, o braço de Kovacs está sangrando muito, então Mark cuida dos ferimentos dele e amarra uma faixa em volta. Do lado de fora da despensa, Alexis ordena que Beverly pegue algumas ferramentas no galpão para que possam arrombar a porta. Alexis a culpa por ter causado a situação e afirma que o sangue também está nas mãos dela. Uma Beverly irritada então caminha até o galpão, que fica a uma curta distância da casa. Mais tarde, Alexis encontra algumas latas de aerossol na cozinha, e começa a borrifá-las pela porta da despensa. Isso faz com que os garotos comecem a tossir e tenham dificuldade para respirar. Mark tem uma ideia e fecha a fresta da porta com um pano. Nesse momento, alguém chega à casa, e acaba sendo a madrasta de Alexis, Susan. Ela explica que deveria ter viajado, mas esqueceu o passaporte. Susan então sobe para o quarto para pegar o passaporte. Antes de sair, ela informa as garotas que percebeu uma van azul do lado de fora e suspeitou que estavam sendo roubadas, mas elas dizem que pegaram emprestada de um amigo. No entanto, Susan havia chamado a polícia e também avisado o pai de Alexis. As garotas ficam chocadas, mas Susan pede que digam que foi um alarme falso quando a polícia chegar. Ao sair, Susan ouve barulhos vindos da despensa e sente que algo está errado. Alexis informa que elas estão apenas fazendo uma festa do pijama. Ela tenta convencer sua madrasta a ir embora, mas a curiosidade de Susan fala mais alto, e ela decide investigar. Como resultado, a mulher logo encontra um cômodo onde descobre o corpo de Ivan no chão. E então isso acontece. Alexis logo a esfaqueia até a morte, e Val fica horrorizada ao ver que Alexis acabou de matar sua madrasta. Ela começa a entrar em pânico, especialmente com a polícia a caminho, mas Alexis a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Enquanto isso, Beverly ainda está no galpão quando descobre alguns papéis contendo títulos de propriedade reivindicados pelo pai de Alexis, além de uma caixa com uma grande quantia em dinheiro. De volta à despensa, Mark e Kovacs quebram garrafas de vinho e decidem atacar as garotas com elas. Mas antes que possam fazer isso, Alexis e Val usam o spray aerossol para iniciar um incêndio perto da porta. Isso coloca os garotos em uma posição ainda mais indefesa, deixando-os sem escolha a não ser permanecerem presos lá dentro. Nesse momento, um xerife finalmente chega à casa em resposta à ligação de Susan. Alexis o recebe do lado de fora e afirma que foi sua madrasta quem fez a ligação e que foi apenas um alarme falso. Quando questionada sobre sua madrasta, Alexis diz que ela está dormindo tranquilamente dentro de casa e que não quer acordá-la. Ela tenta dispensar o xerife, mas ele se recusa a ir embora até encontrar Susan. Ele também pede para ver o documento de identidade dela para verificar se aquela é realmente sua residência.
Em pânico, a garota insana corre abruptamente para dentro da casa e se esconde em um quarto. O xerife a segue com sua arma em punho e começa a vasculhar a casa. Logo ele encontra o quarto onde estão os corpos de Ivan e Susan. O xerife então ordena que a autora do crime saia e se renda. Ao ouvir sua voz, os meninos imediatamente abrem a porta da despensa e pedem sua ajuda. Mark explica que há 3 garotas na casa que mataram seu amigo, mas o ingênuo xerife não acredita nisso e procede para prendê-los. Mas infelizmente, Val atira no xerife e o mata com a própria arma dele. Alexis fica chocada ao ver que Val acabou de matar um policial. Ela pede a arma, mas Val se recusa a entregá-la, o que leva a uma briga entre as duas. Nesse momento, Beverly aparece com um aparador de grama elétrico e o aponta para elas. Ela ordena que as garotas parem com a onda de assassinatos, mas Alexis tenta convencê-la de que estão fazendo a vontade do Senhor. Nesse ponto, Beverly já está farta de todas as mentiras. Ela revela que o pai de Alexis, que é o líder do culto, tem feito uma lavagem cerebral nelas enquanto desvia as doações para suas próprias contas. Ele afirma estar ajudando jovens e pessoas vulneráveis, quando na verdade está usando o dinheiro para comprar propriedades luxuosas como a que elas estão. Logo depois, enquanto Beverly está distraída, Val tenta atacá-la por trás. Mas Beverly também revida com o aparador e consegue ferir as duas amigas. Nesse momento, Mark e Kovacs finalmente decidem sair da despensa armados com uma garrafa quebrada, mas atacam Beverly por trás. Beverly rapidamente esclarece que não está do lado daqueles psicopatas e que, na verdade, estava tentando salvar os garotos. Além disso, ela afirma que aquelas garotas estão simplesmente sendo vítimas de lavagem cerebral. Kovacs está sangrando muito e não vai sobreviver por muito tempo, a menos que seja levado ao hospital. Ao ver isso, Beverly revela que Alexis está com as chaves do carro, então Mark decide ir atrás dela, pois é a única maneira de salvar seu amigo. Nesse momento, as luzes se apagam de repente, então Beverly leva Kovacs para um cômodo seguro e lhe entrega a arma, pedindo para que ele fique ali. Em seguida, Beverly pega novamente o bastão e parte para procurar seus amigos. Pouco depois, Kovacs percebe luzes de um veículo do lado de fora e se dá conta de que alguém chegou. Ele imediatamente vai para fora e encontra o pai de Alexis, que na verdade é o pastor John Henry. Kovacs, que não sabe quem ele é, descreve toda a situação e implora por sua ajuda. John então pede ao garoto que entregue a arma e depois ligue para a polícia de seu carro. Kovacs, ingenuamente, entrega sua arma, mas John não perde um segundo e atira nele. O pastor maligno então entra na casa escura e percebe vários corpos, mas não parece se importar com isso. Enquanto isso, Beverly encontra o interruptor de luz e tenta acendê-lo, mas Val se aproxima sorrateiramente por trás e tenta matá-la. Isso leva a uma luta mortal entre as duas, e Beverly faz o possível para convencer Val de que ela está sendo manipulada. No entanto, a mulher psicopata não entende isso e a acusa de traição. Em outro lugar, Mark chega ao quarto de Alexis, onde finalmente pega as chaves do carro. Mas antes que ele possa sair, ela o confronta com uma faca, levando a uma violenta briga entre eles. Por outro lado, Beverly quase é estrangulada até a morte, mas no último momento, ela coloca fogo no cabelo de Val. Isso faz com que Val grite em pânico enquanto Beverly aproveita a oportunidade para acender a luz. Depois disso, ela pega o bastão e entra na sala de estar, onde encontra Kovacs à beira da morte. O garoto implora para que ela salve Mark e acaba falecendo. Enquanto isso, Mark está estrangulando Alexis até a morte quando John chega e atira nele por trás. Em seguida, ele repreende sua filha por causar toda aquela confusão, mas Alexis chora e culpa Beverly pela situação. John observa que foi ela quem garantiu a ele que Beverly estava preparada para isso. Ao ouvir isso, Alexis insiste que pode consertar tudo, mas seu pai explica calmamente que eles precisam fazer um sacrifício para sair daquela situação. Isso confunde a garota, mas John explica que foi ele quem lhe deu a missão e escolheu aquela casa porque era a única maneira de limpar seu nome. De repente, John começa a sufocá-la, revelando que havia planejado tudo deliberadamente. As autoridades estavam suspeitando dele pelos assassinatos recentes, então ele decidiu sacrificar sua filha para ganhar a confiança deles. Mas então, Beverly aparece e o nocauteia com seu bastão. Isso deixa Alex muito feliz, pois sua amiga veio ao seu resgate.
ela afirma que também é uma vítima e sugere que elas deveriam fugir juntas. Quando Beverly se recusa a acreditar nela novamente, Alexis a ataca mais uma vez. Mas, durante isso, Alexis tropeça no braço de Mark, fazendo com que ela caia pela janela. Beverly então se aproxima de Mark, que surpreendentemente ainda está vivo, e o ajuda a se levantar. Em seguida, os dois deixam a casa e caminham em direção ao carro de Alexis. Vemos o corpo de Alexis no chão enquanto Mark afirma que não vai conseguir, mas Beverly o tranquiliza dizendo que ele ficará bem. Para a surpresa deles, após dirigirem por uma curta distância, eles veem Alexis parada no caminho. Então Beverly faz o seguinte. No dia seguinte, uma reportagem vai ao ar na TV sobre os acontecimentos da noite anterior, detalhando como 6 pessoas morreram devido a um suposto surto satânico, incluindo Val. John Henry finge estar devastado diante das câmeras. Ele afirma que sua filha entrou para uma seita e foi responsável pelos assassinatos. Ele pergunta quantos jovens ainda vão morrer em nome de Satanás, e pede aos telespectadores que se voltem para Cristo. Enquanto isso, Beverly compra alguns suprimentos médicos dentro da loja e diz ao senhor idoso para não acreditar em tudo o que vê no noticiário. Em seguida, ela volta para o carro e entrega os suprimentos médicos para Mark. Também percebemos que Beverly roubou o dinheiro de John, que ela encontrou no galpão. O filme chega ao fim quando os dois finalmente deixam a cidade de carro.